Olá. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone está funcionando? Ok. Obrigado pela resposta. Eu pensei que, como tinha um silêncio aqui, eu pensei que meu microfone estava no mudo, sabe? Então, por isso que eu perguntei. Bom, antes de tudo, é um privilégio, né? Estar não só junto em muitas caminhadas com o Dr. Ruguet, já há muitos anos, participando conjuntamente com ele nessa trajetória toda. No meu caso do yoga, e no caso dele do yoga e também do Ayurveda, de ter me convidado para participar desse evento, que é um evento que traz luz e é um evento que traz possibilidade de bem-estar a todas as pessoas, né? De uma forma geral e em todos os lugares, todos os cantos do mundo. Então, eu sou sempre eternamente grato a todas as iniciativas que o Dr. Ruguet faz e tem, uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa, como disse o Shinyashiki, próspera em tudo que ele faz, justamente por causa do amor e da entrega que ele tem em tudo que ele faz, né? E a maneira como ele consegue reunir tanta gente importante, tanta gente boa no mundo, falando sobre o universo do yoga e do Ayurveda tão bem e colaborando para o bem-estar das pessoas. Eu vou começar cantando um mantra. Então, eu vou pedir a vocês que unam as mãos em direção ao corpo, fechem os olhos, se concentrem, se souberem, cantem comigo, se não, escutem, e permitam que esse mantra possa gerar um ambiente de tranquilidade, de paz, que a gente possa desenvolver a palestra que me tocou fazer da melhor maneira possível, o mais clara possível, e que seja um benefício para todo mundo. Gayatri Mantra. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarva Mangal Mangalye Shive Sarvatha Sadhike Sharaniye Triambake Gauri Narayani Namostute. Om Yo Shanti Antarikshavan Shanti Prithavi Shanti Rapa Shanti Roshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishveda Vishveva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Riddhi. Om Shanti Shanti Shanti. Tvameva Mata cha Pita Tvameva Tvameva Bandhusya Sakha Tvameva Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Karpura Gauram Karunavataram Sansara Saram Ojagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Om. 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 Hari. Namastê.
Vamos falar, então, um pouco sobre, né, dentro do tempo que me toca aí, são assuntos bastante amplos e profundos, mas vou tentar ser resumido e claro num assunto tão fantástico que é, né? Vamos falar sobre a evolução cósmica do e no corpo humano, né? Então, e de acordo com a tradição védica. Segundo a tradição védica, né, poderíamos dizer que começamos com um questionamento básico, o que havia antes em termos de origem no cosmos, né? Então, inspirado por essa questão, todo o meu discurso ele vai estar baseado num Upanishad chamado Aitareya Upanishad, e também está baseado num livro escrito por um importante santo na Índia, no norte da Índia, Haridwar, chamado Pandit Shri Ram Sharmacharya, que escreveu sobre os poderes extraordinários da nossa mente. Eu também acompanhei praticamente toda a palestra do Shinyashi, que achei fantástico, e também diria o mesmo. Eu olhando de outro ponto de vista e olhando de outra forma de abordar esse assunto tão rico, também pensei o mesmo. O que dizer depois de uma palestra dessa, né? Onde todas as nossas funções de trabalho na vida é realmente empregar o nosso tempo e a nossa energia fazendo com a melhor das boas vontades e o melhor possível em termos de amor, amorosidade naquilo que você faz. Quando há esse sentimento, naturalmente o retorno ele é propício, expansivo, crescente, né? Então, quando observamos esse tipo de situação, de questionamento, né? E inspirados também por isso, desculpe, gente, eu recém terminei um curso aqui, é meio-dia, e eu estou recebendo aqui no Rio Grande do Sul meu chimarrão, eu gosto de tomar, já me serviram as meninas aqui, e vamos em frente. O conhecimento védico, então, ele elucida algo muito interessante, que várias outras escrituras e linhas espirituais e religiosas dizem, né? Não havia nada. Então, se não havia nada, não havia nenhum ser, nenhum planeta, nenhuma estrela, nem água, fogo, eletricidade, ou alguma forma de matéria ou energia, né? Se não havia nada antes da manifestação do universo, a única coisa, então, que as escrituras sagradas dizem é que havia Brahma. Brahma. Então, Brahma, ela é um termo, é um nome dentro das escrituras que dizem respeito à nossa força consciência onipresente e eterna, a fonte absoluta da existência, né? Que sempre permanece imperturbável antes da origem e também além do fim último de qualquer jogo cósmico, né? Isso seria Brahma. Então, ela é a fonte serena, ela é a fonte perene de toda a atividade e de toda a energia existente no universo, né? Tanto na sua constituição, como se foi dando e foi entrando no processo evolutivo, né? E logo depois eu vou falar um pouco sobre isso, como também na própria dança e no próprio jogo cósmico, né? Que diz respeito àquilo que não havia nada e depois passou a haver toda uma dança, todo um jogo cósmico, todo um princípio da criação e do seu estabelecimento até a matéria física propriamente dita, que está condicionada, de uma forma geral, né, a questões primárias e básicas, como, por exemplo, fome e sede, né, do qual grande parte do nosso tempo ele é absorvido por conta do cumprimento dessas necessidades primárias, tá? Então, nessa questão, nós observamos três princípios muito importantes neste jogo de evolução cósmica, né? O primeiro é o que diz respeito a todo o processo, o processamento da criação, né? Poderia chamar isso de um processo biológico, fisioquímico, no que diz respeito ao surgimento da matéria, né? E isso, então, diz respeito ao processo da generação ou do processo da regeneração cíclica, né? Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, então, se dá com todo o processo da revolução. Então, nesse sentido, entendemos que o universo em si, ele é autoevolutivo. Ele vai passando por etapas e ele vai evoluindo constantemente, né? E isso se reflete diretamente na natureza, se reflete diretamente no ser humano, né? Em todos nós, de uma forma geral. Então, esse processo evolutivo nós também poderíamos chamar de um processo revolutivo, é um processo de revolução, né? Então, digamos que dentro desse segundo aspecto de revolução é onde se dá todo o processamento, o desenvolvimento, do aperfeiçoamento e da própria evolução, não só do que diz respeito a uma evolução do nosso corpo físico, que nesse aspecto evolutivo atingiu um aspecto máximo do seu aperfeiçoamento, até onde chegamos em seu processo de desenvolvimento do corpo humano, né? Agora, uma vez que o corpo humano tenha chegado, digamos assim, a uma finalização do seu processo biofísico de evolução, a partir desse momento, e isso tudo segue, né? Vai prosseguindo, vai continuando, o que se instala ali, o que existe ali é o desenvolvimento daí da identificação, do reconhecimento e da própria evolução interna desse ser inteligente. Então, as suas inteligências elas vão evoluindo, partindo, né, pós desse processo conclusivo da formação física humana. Então, o corpo físico, poderíamos dizer, que ele tem ali todas as condições inerentes nesse corpo físico e perfeitas de guardar dentro dele todo o processo extraordinário de uma evolução constante no que se refere à sua mente ou à sua evolução de pensamento e de identificação, de controle e de saúde emocional, né? Como ele também entende no processo da sua evolução de inteligência dois aspectos que também são importantes na continuidade dessa evolução. Uma delas diz respeito ao que no yoga nós chamamos de Vijnana, né? Que é aquele conhecimento inteligente que ainda está limitado e atrelado por causa das vinculações e de todas as situações corriqueiras, digamos assim, da nossa existência, respeitando as suas modificações, etapas, etc., né? Também ali fazem parte, nesse processo evolutivo, também os aspectos de evolução das suas inteligências. Então, Vijnana seria aquele aspecto inteligente e evolutivo limitado. E ele diz respeito nessa limitação ainda a obter conhecimento externo, né, por meio de todos os campos, funções e áreas relacionadas aos sentidos cognitivos, visão, audição, olfato, paladar e o tato, né? Então, estes sentidos, eles fazem parte da constituição natural desse ser humano inteligente. Então, essa inteligência, ela ainda está muito baseada no reflexo funcional desses sentidos cognitivos. O pessoal que está me acompanhando, se sentir necessidade de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E aí eu não sei se é a Ana Paula, que eu estou entendendo que está me ajudando aqui, me intermediando e me apresentando, vai me perguntar ou vai digitar, mas, por favor, fiquem à vontade, tá? Assim também eu vou interagindo, não fica uma fala sozinha, solitária. Enfim, então, diga. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Em termos de, claro, em termos de suporte e de apoio, em termos de desenvolvimento da palestra, ela está bastante baseada no Upanishad chamado Aitareya Upanishad,
se quiserem dar continuidade ou ter entendimento sobre o assunto, né? E eu posso passar esse material a vocês, se vocês quiserem, em termos de produção. Fiquem à vontade, né? E eu estou, ao mesmo tempo que estou comentando e falando, estou tentando ser restrita com isso, porque o assunto é amplo, eu tenho o texto aqui na minha frente, eu vou usando ele de guia, né? Mas como eu tenho o hábito de fazer como que as pessoas prestem atenção, estejam me acompanhando o raciocínio, e eu trabalho a questão da absorção da atenção delas, às vezes sim, pode passar desapercebido alguma coisa, né? Mas fiquem à vontade se vocês sentirem essa necessidade, tá bem? Continuo então. Eu estava falando sobre o segundo aspecto importante do processo evolutivo, né? Porque o ser humano ele entende criação como toda aquela base da sua constituição que diz respeito da terra para o akasha, ou seja, da terra, do elemento terra, prithvi, ao elemento akasha, que é o que diz respeito ao espaço amplo, ao espaço vazio, né? Ou ao éter, como dizem. Esse seria para nós, indivíduos, o processo da evolução criativa dentro de uma ordem de baixo para cima, ok? Esse é o processo evolutivo. Mas o processo evolutivo também, ele foi se dando ao longo das eras, né, em termos de evolução daí cósmica, de cima para baixo, né? Então, como diz as escrituras, se antes não havia nada, o nada era o espaço vazio. Nele era a morada de Brahma. Brahma, se sentindo sozinho em tudo isso, criou todo o seu arsenal, digamos assim, de estrutura, né, e de sua hierarquia, até chegar ao ser humano, a nós. Né? Então, todo esse processo criativo dele foi se dando de forma descendente, ok? De uma forma descendente. Então, na verdade, o que nós chamamos de quinto elemento, que é o éter, na verdade, é o primeiro. E mais, se não existisse o éter, se não existisse o primeiro, não haveria os outros. Então, todos os outros, dentro dessa escala descendente de cima para baixo, né, do éter foi se criando o ar, do ar, o fogo, do fogo, a água, da água, a terra. Ok? Quando nós chegamos nesse processo evolutivo, que se deu a possibilidade da manifestação material, né? O que ocorreu aí, então, foi uma comunicação, uma combinação de espaço vazio e ar. Quando houve essa combinação ou aparecimento deste ar, vayu, né? A partir de então, começou-se a dar a primeira forma ainda invisível de um corpo, ou de uma natureza de um eu, certo? Então, a partir dali, começou-se a criar toda uma fisiologia energética, vamos dizer assim, baseado em 5 áreas importantes e que todos nós estudamos, tanto no Yoga quanto no Ayurveda, né? Que é o que diz respeito ao Panchavayu. Então, diz respeito dentro da ordem, né, de Apana, Prana, em termos de extremos. Apana significa o ar vayu, que diz respeito a tudo aquilo que as criaturas absorvem, ok? É o modelo de apreensão, de absorção. Isso é apana. Então, apana em nós é tudo aquilo que a gente coloca para dentro. Isso é o apana. E prana, na verdade, é tudo aquilo que a gente coloca para fora, expressa, expõe, tá bem? Então, esses seriam os 2 ares. E os outros 3, então, seria o que provoca a digestão, samana, a circulação, né? Aquele que dessa circulação, então, o corpo absorve nutrientes e energia e faz subir, como dizem os yogis, né, em direção ao coração. E dessa energia que sobe até o coração, então, surge Viana, que é o último, né? Então, Viana seria aquele ar que circula dentro dos canais energéticos. Então, isso seria a constituição do elemento ar. E do ar, então, por causa da absorção de apana, gerando o fogo, que vocês tanto bem estudam no Ayurveda como Agni.
né? Então, Agni é aquele Deus, chamado de Deus como fogo, que absorve, come absolutamente tudo que é trazido por Apana, ok? Essa seria o processo da criação enquanto generação, né? Genes. Desse processo, então, como eu estava dizendo, há um processo finalizado, conclusivo de evolução do corpo humano físico. Então, isso significa que, a partir daí, então, há um segmento de evolução, e esse segmento da evolução diz respeito ao desenvolvimento do nosso pensamento, das formas de pensamento, né, que é manas, e de manas a outra formação, que é o que diz respeito à nossa inteligência, mas ainda inteligência enquanto viniana, né, ou seja, limitado pela interferência e inferência dos sentidos cognitivos. Então, significa que existe uma inteligência superior, sempre faço como referência as nuvens, né? Viniana é aquela inteligência que está abaixo das nuvens. E Buddhi é aquela inteligência que está acima das nuvens, entende? É uma inteligência perceptiva que vai além dos sentidos cognitivos, certo? Esse é o processo de revolução. A gente pode colocar isso como revolução das inteligências, revolução do pensamento, revolução do próprio aspecto do entendimento e profundidade nessa busca do ser humano, né? O último processo, ou seja, o terceiro processo nessa escala de evolução, então seria o processo cíclico existencial desse ser humano, já num nível superior inteligente, então muito próximo, se não já nessa morada, que é o que no yoga nós chamamos, e na linguagem espiritual, de os devas, né? Devas, rishis, manishis, que são aqueles seres especiais que têm uma profundidade sobre a realidade existencial e que têm uma conexão profunda cósmica com a capacidade de conexão com o cosmos e uma capacidade de união com uma visão mais profunda, uma percepção mais profunda, e não só em relação à interpretação e entendimento das escrituras, que é aquilo que está registrado, sejam nos Shrutis, que são as revelações, ou nos Smritis, que diz respeito à memória, o registro de memória das passagens das eras, né? Mas são seres especiais, já com uma inteligência superior, tá bem? Então, aí entra o processo cíclico, samsárico, né? Ciclo de existência de vida, que esse processo de crescimento e aperfeiçoamento nos leva ao processo de um renascimento. Então, significa que, nesse sentido, tudo o que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, respeitando as modificações do tempo, as etapas, as fases e etc., né? O ser humano, ao longo da sua própria vida existencial, então, sempre tem dentro dele uma busca incessante. Ele sempre está buscando alguma coisa de entendimento, de compreensão mais profunda dentro dele. E essa compreensão significa o reconhecimento nesse processo evolutivo da possibilidade de, em vida, e não por um acontecimento natural como a morte, de, em vida, renascer várias vezes no trajeto da sua existência, né? Então, quando esse ser humano tem experiências profundas, onde ele percebe esses eventos, esses acontecimentos acontecendo, ele, então, entra num processo de renascimento. Esse renascimento significa que essa pessoa está madura o suficiente para, num processo de renúncia ou desapego, desatar-se e deixar para trás aquilo que realmente ele reconhece que não pertence mais a ele. Se não pertence mais a ele, então ele está apto ao novo, ele está apto a uma nova realidade, a uma nova dimensão, que faz com que ele
não perca nessa nova realidade uma dimensão cósmica, uma dimensão de consciência, onde o despertamento subliminar da sua mente, que antes era adormecida, inconsciente, se torna presente, consciente no seu dia a dia. Isso são coisas que realmente estão ali, né, entranhadas no Aitareya Upanishad. Desculpe, eu não sei se estou falando muito rápido, mas como o tema é amplo, eu estou tentando condensar dentro do tempo informações que talvez possam ser valiosas, possam ser úteis nas nossas buscas e no nosso conhecimento diário de vida, de orientação e de crescimento na nossa vida. Então, me perdoe se estou falando rápido demais ou muito maçante, ou, por favor, me deem retorno e me ajudem nisso, porque o interesse sempre é o mesmo. Okay. O mais importante é que esteja interessante e que faça sentido para a vida de vocês, como faz muito para mim, né, de coração. Ok, ótimo. Então, assim, pontos e aspectos importantes que devemos considerar nesses 3 processos de vida, que é a regeneração, a revolução e o renascimento, de acordo? Então, esses são 3 pontos capitais no processo evolutivo que sempre se fez presente no processo dármico e na luta kármica de cada ser vivo, desde muito tempo atrás, em tempos remotos até os dias de hoje. Isso vai continuar, né? Esse processo de crescimento que diz respeito ao reconhecimento do ser humano como uma manifestação própria e direta divina do que seria Brahma. Ok? Esse é o grande propósito da vida, né? Então, pontos que eu considero assim extremamente importantes para levarmos no nosso dia a dia, né? Independentemente de nada, quem, credo, profissão, etc. Estou falando de ser humano em geral, possa levar na maneira de como organiza o seu dia a dia, suas tarefas e etc., né? E que isso condiz internamente com as suas buscas mais elevadas, mais nobres, que é a divindade, né? Então, esse processo todo no nosso dia a dia, quando se trata com respeito à evolução cósmica, nós devemos levar em consideração a necessidade de algumas regras, alguns princípios de estudos que são importantes no nosso dia a dia, como, por exemplo, para entender quem somos, temos que entender como somos constituídos. Então, há um corpo físico que está revestido de matéria orgânica, que no yoga nós chamamos de Annamaya, né? Onde esse revestimento de matéria orgânica, ele está composto de elementos, perfeito? Então, como essa matéria física ela está constituída de elementos, todo o elemento constituído, ou todo o corpo físico está constituído desses 5 elementos, da terra ao espaço vazio, né, de Prithvi a Akasha. Isso significa que esse corpo físico, tal como nós vemos, né, ele é completamente absorvido em suas ações por conta da relação direta com o campo visual, os olhos. Relacionando os olhos na sua formação como fenômeno, não como órgão, como fenômeno, que é a visão, né? A visão seria, então, imagens, fotismos, aquilo que nós vemos externamente. Ela está constituída através do elemento corpóreo, que é o fogo, perfeito? Então, como nossos olhos ele está diretamente relacionado ao elemento fogo, né? Então, o nosso corpo físico, ele se abastece, ele absorve basicamente aquilo que ele vê. Então, se ele não tiver um comportamento, onde esse comportamento e essa disciplina o ajude a discernir tudo o que ele vê e o amadureça, né? A probabilidade dele absorver e entender tudo o que ele vê como alimento, né? Como uma criancinha no início da sua vida, que tudo que pega na mão vai para a boca, né?
Então, esse corpo físico passa a se alimentar daquilo que ele vê. Entenderam bem? Então, a gente sempre diz, os olhos comem primeiro. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, certo? Por causa da relação do campo visual com o corpo físico elementar. Perfeito? Ótimo. Dito isso, então, da mesma maneira, quando a gente observa a constituição de outros corpos ou outros eus, do qual o nosso ser está constituído, né, perfeitamente, nós vemos ali um corpo revestido de energia, de prana, de energia vital, de potência, de poder, perfeito? E o corpo da constituição desse prana, ele está constituído de 5 ares, conforme eu havia dito antes, né? E aí entra uma coisa muito interessante na saúde, fluência, equilíbrio, né? Dessa força vital, e essa força vital proporcionando poder, capacidade de ação e de realização, mais ainda, né? Isso diz respeito no corpo revestido de energia, de prana, a necessidade também de uma conduta, de uma educação, no que diz respeito à relação direta elementar, que é o que alimentamos para manter o nosso corpo energético saudável. Me entendendo? Então, isso significa que, da mesma forma que o corpo físico se alimenta por tudo que vê, o corpo energético se alimenta de tudo que ouve enquanto apana e de tudo que fala enquanto prana. Entenderam? Então, tudo que você ouve, tudo que você fala é o que constitui a saúde do teu corpo prânico. Então, em relação a isso, se não há um conhecimento e não há um entendimento, fica bastante complicado em como manter o equilíbrio e o fluxo adequado do nosso corpo energético, que é o do qual mantém a nossa saúde nervosa, sensorial, etc. Entende? Que é o que vai produzir emoções e sentimentos e relações afetivas e etc. Então, se nós não estivermos produzindo boas emoções, emoções negativas e destrutivas, sentimentos idem, afetividade e relacionamentos idem, nós devemos imediatamente observar e conhecer melhor como se dá o trabalho em relação a esse corpo revestido de energia. Por quê? Porque esse corpo revestido de energia está dentro do corpo revestido de matéria física, está dentro do corpo físico, entenderam? Então, é um corpo dentro do outro, entende? Não está separado como fora do corpo físico, ele está embutido dentro. Então, se ele está embutido dentro, dependendo de como nos alimentamos esse corpo energético, é o que vai interferir no corpo elementar, que é o que dá vitalidade ao corpo físico. Entenderam bem? Então, nesse sentido, eu costumo dizer, mesmo que você tenha uma boa e deve educação alimentar, cuidados alimentícios, como abstraindo da natureza a força potencial do alimento para te manter fisicamente saudável, você também deve manter a saúde do teu corpo energético também saudável. Senão, não tem coerência. Entenderam? E olha que interessante como os yogis nos ensinam. Para você manter um corpo energético saudável, vitalizado, anímico, bem, para desenvolver as suas tarefas, né? É extremamente importante que você eduque teus ouvidos e eduque a tua fala. Se você não educar teus ouvidos e não educar a fala, é impossível você manter a saúde do teu corpo energético. Então, todo o equilíbrio de apana, todo o equilíbrio de prana, todo o equilíbrio de samana, que é a digestão, todo o equilíbrio de viana, que é a circulação, todo o equilíbrio de udana, que é o que você vai comunicar com prana para a expressão, a saída, vai estar comprometido. Ora, se o corpo prânico estiver comprometido, vai comprometer os demais, vai comprometer o corpo revestido de mente, pensamentos, vai comprometer o corpo revestido de pensamentos, vinyana, e, consequentemente, o corpo revestido de sabedoria, que é buddhi, está adormecido, nem existe para nós. Se esse corpo búdico continuar adormecido, é ele quem efetua finalmente a conexão com o mundo cósmico.
Entenderam? É ali onde estabelecemos a nossa comunicação efetiva com Deus, efetiva com Brahma, efetiva com o universo. É ali onde eu de fato entendo, eu de fato sinto, eu de fato contemplo. Não sei se estou indo muito rápido, mas enfim, estou entendendo. O funcionamento é assim, o funcionamento é isso. É assim que a gente aprende, né? As gurias aqui que me acompanham na casa, vocês estão me olhando e dizem assim, não sei do horário aí, como sempre falo e não paro mais. Mas, enfim, entendam esses dois aspectos, o corpo elementar e o corpo revestido de cobertura, de envoltórios, são extremamente importantes para manter a saúde da mente. Certo, gente? Então, sim, são estudos complexos, amplos, profundos, e que em poucos minutos eu não quero me sentir como uma cachoeira torrencial derrubando em cima de vocês uma pressão grande de água. Mas o intuito sempre é espiritual, tá? É ajudar vocês a tomar um banho de água pura, de água sagrada. Ou seja, eu tenho mais. Olha só, em que momento eu acabei caindo de paraquedas aqui no meio, então, que maravilha! Não, olha que interessante. Só que, então, já que temos o tempo um pouco a mais, eu gostaria de interagir um pouco com vocês, porque são muitas informações em pouquíssimo tempo. E isso, sempre numa conversa, numa fala, é uma reunião enorme de informações, de experiências e de práticas, num curtíssimo espaço de tempo, me entende? Porque, claro, é que como eu acabei me programando também, de certa forma, com o tempo e respeitando ele, porque eu sei como são os congressos, né? Todo mundo tendo o seu tempo restrito, a importância do seu recado, da sua mensagem e a questão da produção e da gestão, que é uma coisa muito complexa, né? Eu me programei respeitando o tempo. Então, eu diria que se eu tiver um tempinho agora a mais, eu gostaria muito mais de todas essas informações, mantê-las nesse ponto, até para não saturar, e o recado foi dado, de, a partir desse momento, nesses minutos que restam, interagir com as pessoas que estão aí nessa palestra ou nesse processo da produção, que não sei se é hora de almoço ou não, mas enfim, eu quero colaborar, apenas colaborar. Ótima pergunta, ótima pergunta. Tudo que diz respeito quanto ao corpo mental e se entende por corpo mental, só para vocês terem uma ideia de um estudo, vamos dizer assim, razoável ou profundo. Razoável é aquele conhecimento mental, segundo as tradições védicas, no que diz respeito àquelas divisões da mente e não às suas subdivisões ou ampliação, né? Como aquilo que a gente aprende na escola, como as divisões da mente, a mente egóica, a mente pensamento, a mente inteligente, a mente inconsciente, ok? Então, nesse caso, eu estou entendendo que estamos falando de mente no sentido de mente que forma um pensamento, perfeito? Que se chama manas. Nós estamos falando de outra mente. Se nós estamos olhando para essa mente de pensamentos, tá? Que é uma combinação ali, em primeiro lugar, de imagens, e das imagens é que vem a sonoplastia, os sons, e a combinação de imagens mais sons
é que produz essa vibração, e essa vibração vai gerar emoções, né? Então, eu diria que enquanto Viniana ou uma inteligência no estado de formação e observação dos pensamentos, ok? Limitado por causa dos sentidos cognitivos, a minha resposta seria sim a essa pergunta. Sim, o corpo mental forma pensamento, e muito, às vezes felizmente, às vezes muito infelizmente, né, alimentado na sua criação de imagens baseado nas ações dos nossos sentidos cognitivos. Estudando eles, compreendendo a natureza deles, as funções de cada um deles, e a gente não os vê porque todos eles estão embutidos dentro do corpo físico. Como o corpo físico é o processo somatório desses corpos final, e é o que, de acordo com a evolução dos nossos sentidos cognitivos, é a maneira como vemos o que vemos, ouvimos como ouvimos, e etc., que faz com que a gente não tenha conhecimento ou alcance desses outros corpos e não os perceba ou não os sinta, e sintam, e etc. Então, é necessário, sim, um conhecimento da constituição de cada um deles para entender sua natureza, suas funções e etc., para você começar a percebê-los em todas as suas ações normais e comuns do dia a dia. Porque, na grande maioria das vezes, o teu corpo físico, como uma cobertura ou revestimento elementar, ele está aí funcionando por causa dos outros. Então, é como se ele fosse a mochila carregando os outros corpos dentro dele, tu entende? Como nós vemos ele, todas as nossas ações externas, na verdade, é uma somatização e uma qualificação dos outros. Então, ele que tem o poder de carregar os outros quatro, o único que o corpo físico não carrega nessa mochila é a caixa. Entendeste? O único corpo que não está dentro do corpo físico é a caixa, é o éter, é o espaço vazio, porque pertence a todo mundo e ao universo, não a uma pessoa. Ok? Agora, todos os outros, sim. Então, está dentro do corpo físico. O corpo revestido de energia, o corpo revestido de pensamentos e emoções, o corpo revestido de inteligência, tudo está no corpo físico. Mas quando você detecta isso, né, é como acontece no Ayurveda, aí que vocês sabem. Todas as ações de vocês no dia a dia, você já tem uma linguagem adequada dos acontecimentos. Aquela pessoa está muito vatinha, aquela pessoa está muito cafinha, aquela pessoa está muito pitásica, né? Ou, em outros termos, diz, aquela pessoa está muito rajásica, aquela pessoa está muito tamásica, aquela pessoa está muito sátrica, entendem? Então, você começa, através da linguagem do conhecimento, a identificar nas ações todos esses corpos também. É que justamente dentro de todo o processamento que a gente também estuda isso, no que diz respeito a todo o processo constitucional e evolutivo de uma doença, né? Ela não começa assim de pronto no corpo físico a manifestação clínica disso. Ele é um processo. Eu diria até que na grande maioria das vezes todo o processo que se inicia numa causa lá dentro de nós, seja próxima ou não do corpo ou profunda, graças a Deus, na maioria das vezes, ela se dissolve no ar, ela nem chega ao corpo físico, entendeu? Então, o corpo físico, quando chega no corpo físico, é porque já extrapolou todo o encaminhamento da Constituição até chegar ao sinal último de alerta do processo de perigo. Então, a partir dali, a tua indisciplina vai te incomodar e vai te colocar a fazer algo por você definitivamente. Não vai mais poder adiar. Entendeste?
Ah, ótima pergunta. Eu não tenho muito mais tempo, mas para cada situação onde nós vemos uma relação íntima, né, conectiva entre os elementos que é o corpo físico, os sentidos estão no meio aí intermediando a absorção do espaço, do meio, para causar raciocínio lógico, né, e entendimento. E os corpos, de uma maneira geral, isso significa que, dentro de um contexto geral, óbvio, cada qual, nessa relação íntima, está associada. Como eu disse a vocês antes, por exemplo, o corpo físico, ele está diretamente se comunicando com a visão. O corpo energético, com a audição, fala. E assim sucessivamente, tu entende? Então, quando a gente fala de corpo abaixo da nuvem, que está completamente influenciado pelos sentidos cognitivos, que é o Vijnana, né? O nome mesmo já diz Vijnana. Vi significa apartado, separado. E Jnana, conhecimento profundo. Então, esse conhecimento é raso, é limitado, entende? Isso quer dizer Vijnana. E Buddhi já é um estado mais profundo, né? Daí vem a palavra também Buda, já significa que há uma inteligência cósmica aí despertada, onde essa visão não é mais restrita ao indivíduo, mesmo que haja uma referência individual como localização. Mas esse ser já não se sente mais um indivíduo. Me entendesse? Então, imaginar de que maneira eu já posso ir direto ao corpo búdico e despertá-lo, o caminho gradual é ir um a um até chegar a ele. E isso pode levar muito tempo, né? Agora, quando tu atinge caminho búdico, então a literatura diz que você tem 3 possibilidades de despertar o corpo búdico nesse contexto. 1, pelo nascimento. 2, pelas ervas, na natureza, pelo contato com a natureza. Tá? E 3, por algum acidente, do qual, se tudo correr bem, tu sobreviva. Se sobreviver, naquele momento, o teu corpo búdico pode se alterar e pode se despertar. Isso vai causar todo um impacto, evidentemente, nos outros corpos, tá bem? Mas esse é o procedimento do que ocorre. Ocorre. Como eu estou lendo aqui alguém dizendo, sim, é evidente que quem vai estudar com os seres das florestas, com os arâniacas, com os sábios das florestas, é evidente que esse contato com a natureza, que é o estudo das plantas e as ervas, vai ser um ayurvédico. Entende? É notório isso. Então, vai buscar, cada um de nós, o que é importante entender é que nessa vida ou na outra, e é um processo evolutivo, dármico de nós vamos buscar esse corpo búdico. Nós vamos querer despertar esse corpo búdico. Porque é nesse corpo búdico é que, através dele, vamos experimentar a felicidade perene, que é esse estado de Ananda Maya Kosha, que é esse estado de felicidade suprema, não ocasional. Me entenderam? Então, colocar a meditação como uma ferramenta para você se conectar a isso, eu diria que a pessoa precisaria, dentro de um protocolo de treinamento, fazer 3 coisas importantes, e a meditação é uma delas, mas precisa das outras 2 para despertar o corpo búdico, que os yogis chamam de tapas, o outro, os yogis chamam de sadhana, e o terceiro é upasana. Essas são as 3 técnicas que se recomenda para despertamento do corpo búdico. Ou seja, isso é o que desperta siddhas. Siddhas seria, então, esse poder supramental no que diz respeito ao desenvolvimento inerente ao corpo búdico. Ou seja, no corpo búdico é onde nós trazemos à tona, para fora, através do prana, o reconhecimento da mente subliminar, ou inconsciente, ou tit. Entenderam mais ou menos? Eu acho que eu já comentei, né?
o conhecimento de um corpo físico, não olhando apenas ele como uma matéria orgânica e biológica, no sentido de anatômico e fisiológico, sabe? Músculos, ossos, tendões, cartilagens, indo do esquema mais externo, esquema mais interno e complexo do corpo humano, né? Mas olhando o corpo humano enquanto raças, ou enquanto princípios, né? Isso diz respeito também ao corpo físico, ou seja, ao aspecto elementar constitucional dele, que o nosso corpo físico, portanto, então, contém na sua constituição terra, que é o que diz respeito às vinculações e relações, água, que é o que diz respeito às relações também, mas mais de ordem emocional, né? Como do tipo processo de reprodução, nesse aspecto, fogo, depois ar e éter, ou espaço vazio, que é a nossa mente cósmica, não mente racional, entende? Então, eu acho que eu comentei alguma coisa antes sobre isso, mas entender sobre a natureza dos elementos é vital, no meu ponto de vista, de ter uma vida física saudável. Porque a vida física saudável é um campo resultante de todo o resto, e não o contrário. Entende? E isso é importante ser entendido, né? Como dizem os yogis antigos, e vocês têm um yogi e um vaidya muito importante aí na vida de vocês, né? Não há bibliografia melhor do que o guru. Não há bibliografia melhor do que o orientador. Não há bibliografia melhor do que aquele que vive disso e é isso. É a partir dele que as escrituras surgem, e não o contrário. Então, mas como eu mencionei antes, eu havia dito a vocês que o contexto da palestra ela estava baseado em duas literaturas, nesse contexto resumido, que eu sugeriria vocês estudarem dois Upanishads, eu estou pressupondo que vocês entendem o que é Upanishad, dois Upanishads das Escrituras que tratam sobre esse assunto. Um é o Aitareya Upanishad e o outro se chama Chandogya Upanishad. Eles fazem parte dentro dos Vedas do Yajurveda, né? Então, dentro do Yajurveda, nós temos lá o Shukla e o Krishna. Hoje nós estamos conversando sobre o modo Krishna. É como trazer da obscuridade à luz. Entenderam? Então, são textos do Shukla. Tá bem? Então, vocês podem estudar lá, mas façam meditação, façam satsanga, que conversa com o guru, isso meio caminho andado para acelerar esse processo. Confiem nele, não questionem, obedeçam ele de modo restrito, isso não quer dizer ditatorial, óbvio, né? Mas confiem na amorosidade dele, na intenção dele de te ajudar a despertar. Ponto. Isso é o principal, né? E aí vamos ter as benesses da vida. Claro que posso. A questão é a tecnologia me ajudar. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Onde é que não? Vocês sabem como eu posso colocar uma mensagem ali para eles mesmo no Zoom? Sim. Eu já tenho auxiliar aqui, vamos lá. Que bom que esse tem auxiliar. Não é aqui embaixo no canto? Bate-papo. Ai, no bate-papo.
Ok, então, desculpe, eu vou escrever aqui para vocês. Aitareia que Xandoia. Enviei. Chegou? Olha isso. Upanishad. Upanishad. Aitareya Upanishad e Xandoya Upanishad. Aí está. Agora, voltando. Aí, ok. Receberam a mensagem? Ah, maravilha. Muito bom. Acesso às palestras, tá? Depois, então, eu também vou enviar vocês. A gente tem um programa, a gente tem vários programas, na verdade. Aqui na escola a gente tem 11 programas que a gente tem aqui de trabalho com o pessoal. Todos os programas têm um organograma, têm uma estrutura, têm porquês e propósito, né? Acompanhando dentro do aspecto da tradição. E eles são desenvolvidos, então, com as pessoas que nos procuram, né? Então, eu vou passar a vocês o endereço que vocês estão me pedindo aqui, onde ali consta as atividades que a gente desenvolve, e através dessas atividades, então, vocês podem acessar. Outra coisa que às vezes acontece é que essa companhia que nós temos, às vezes, possibilita com que a gente, seja alguém de vocês, como ocorre aqui na escola, por separado, ou mesmo dentro da congregação do Shuddha Dharma Mandalam, por exemplo, em algum momento, quem sabe, a gente pode ser convidado, ir até aí e colaborar com a escola, com a irmã do Shuddha Dharma, em proporcionar para vocês conhecimento e suporte, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui o endereço da escola, para que vocês possam ter acesso. Então, a gente tem ali o Instagram, tem o Facebook, e o trabalho todo é feito basicamente pelas mesmas vias e plataformas que todo mundo utiliza, né? Ainda mais nesses momentos agora, onde a questão presencial está um pouco complicada, né? Mas eu vou deixar a vocês, então, ali, registrado nas mensagens, né? E aí vocês podem ter acesso de contato, caso vocês queiram estudar por meio do Advaita Vedanta todas essas maravilhas que a gente pode acessar e melhorar e trazer o propósito que o Congresso hoje está nos trazendo no que diz respeito a bem-estar. Bem-estar. Eu acredito que o grande compromisso que nós estamos tendo cada vez mais na nossa vida, coletivamente falando, é proporcionar bem-estar. E quanto mais bem-estar sentimos, mais vamos provocar no meio bem-estar. Sim, o nome da escola é Karaka Yoga. Isso. Não, nada, nada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído. Acabei me envolvendo positivamente com vocês aqui e acabei nem seguindo muito todo o protocolo do texto que estava, senão nós iríamos muito. Mas espero que eu tenha conseguido dar um resumo dentro do que foi programado e que possa ter sido benéfico para todos vocês. Tá bom? Agradeço aqui em meu nome, em nome da escola, em nome de todas as pessoas que estão aqui envolvidas conosco também, né, nesse trabalho dármico, de agradecer mais uma vez o Roguê, né, que já somos companheiros há muitos e muitos anos de Dharma, de trabalho, e pelo convite e de que estamos juntos, fazendo cada um o seu trabalho da melhor maneira possível e colaborando com tanta gente importante ao redor do mundo, trazendo esses benefícios à humanidade, né? Cada vez mais curando eles de todo tipo de enfermidade e trazendo em corpos saudáveis e mentes saudáveis a possibilidade de ascender à espiritualidade divina. Eu agradeço muito a vocês por tudo, tá bom?
Isso aí vocês vão colocar Instagram ali, eu já vi alguém colocando. Se vocês colocarem meu nome, já vai aparecer algumas coisas aí, tá bom? Agradeço em nome de todas que participaram, de todos que participaram aí comigo, sempre à disposição e a serviço de vocês, para o bem comum. E me chamem e eu estarei. Tá bom? Gratidão a todos vocês, a produção toda do evento, que é um trabalho hercúleo. Eu não consigo nem imaginar os detalhes de tudo isso, o quanto é importante e o quanto muita gente por detrás ali colabora, né? Em termos de chamada, de auxílio, de cuidados, de horário, de tudo. E toda essa gente é tão importante quanto aqueles que estão na frente, né? Na linha de frente trabalhando. É esse trabalho conjunto que enobrece o propósito, né? Então, obrigado e grato a vocês também por tudo. Vou estar acompanhando em alguns momentos também. Hoje é o último dia. Volto aí a aparecer lá no finalzinho, no encerramento do evento. E já vi que foi um sucesso tremendo o evento. E tomara que hajam mais eventos, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês aí, todos vocês, tá bom? E fiquem bem. Namastê. Tchau, tchau. De nada.